sabia que existe um padrão histórico que pode fazer as suas ações brasileiras subirem 41% em dólares nos próximos 12 meses? E o gatilho para isso está prestes a acontecer, que é o quê? Que é o começo da queda de juros. Se você perdeu o rally aí de juros, do corte de juros do Ibovespa após 2002, se você não aproveitou 140% de alta após a crise de 2008, então preste muita atenção, porque agora pode ser sua última chance de entrar nessa janela de oportunidade que só aparece aí a cada ciclo de mercado, 5 ou 6 anos. Fala pessoal, vocês sabem que eu adoro identificar oportunidades onde a maioria está olhando para o lado errado. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma das estratégias mais lucrativas e comprovadas da história do mercado brasileiro. É uma que eu aprendi analisando dados de mais de 20 anos e que eu nunca compartilhei publicamente antes. Olha só o que eu descobri. Nos últimos 5 dos 8 ciclos de corte de juros americanos, o MSCI Brasil entregou retornos absurdos. Eu estou falando de uma estratégia com 62,5% de taxa de acerto. E o melhor, o Fed, o Banco Central Americano, ele tem chance de estar fazendo mais 2 cortes nesse ano de 2025 ainda, criando um cenário perfeito para ser implementada essa estratégia. Porque todo mundo está errado sobre o Brasil. Deixa eu ser brutalmente honesto com vocês. Enquanto a mídia fica chorando sobre inflação, déficit fiscal, risco político, os investidores inteligentes eles estão silenciosamente se posicionando, e posicionando as suas carteiras para o que pode ser o maior rally das ações brasileiras em uma década. Eu vou revelar 3 verdades que ninguém está te contando. Primeira, o Brasil está negociando a 6,7 vezes lucro, isso é 33% abaixo da média de 10 anos. Para vocês terem uma ideia, o S&P 500 ele está em 19 vezes, é como comprar uma Ferrari pelo preço de um Honda Civic. Segunda verdade, o nosso mercado está pagando 7,6% de dividend yield. Significa que mesmo se as ações não subirem nada, você está ganhando aí mais do que a maioria dos títulos americanos. Terceira verdade, existe uma correlação inversa e é brutal entre o dólar e nossas ações. Para cada 1% que o dólar cai, as ações brasileiras sobem em média 4,5%. E adivinhe, o dólar já caiu 10% esse ano e os analistas projetam aí mais quedas. O padrão secreto de 32% de retorno. Agora vem a parte mais impressionante. Eu analisei todos os ciclos de corte de juros aí do Banco Central Americano desde 2001 e eu descobri um padrão chocante. 2002, Ibovespa subiu 91% em reais. 2003, uma alta de 59%. 2007, ganho de 14%, mesmo com a crise. 2008, explosão de 71%. 2019, pequeno, mas teve seu positivo ali, 1% honrando. Então, a média, qual foi a média? A média de 32% de retorno em reais e 41% em dólares. Mas aqui está o segredo que ninguém percebeu. Os setores que mais sobem não são os que você imagina. Os setores que vão explodir e os que também que vão te quebrar. Essa é a parte que vai mudar completamente a sua estratégia. Eu descobri que existe uma rotação setorial previsível que acontece em todos os ciclos. Antes do corte, onde estamos agora, propriedades comerciais lideram aí com 13% de outperformance, ou seja, performance acima da média. Bens capital tende a subir aí 16%, acima do Ibovespa, e educação surpreende aí só com mais 2,4% extra depois do corte, nos próximos 6 meses do corte. Mineração e siderurgia explodem com mais 10%. De alfa, óleo e gás mais 8% acima do mercado, papel e celulose entregam retornos consistentes. Perceberam um padrão? Os setores de commodities estão apanhando exatamente agora, mas eles são os que irão liderar a alta. É contraintuitivo, mas os dados de 8 ciclos não mentem. Como o Brasil humilha os emergentes. Agora preparem-se ter a mente explodida, ter mudada, alterada. Quando o Fed ele corta juros, o Brasil não apenas sobe, ele destrói a concorrência. A MSCI Brasil tem um retorno de 34% em média nos 12 meses seguintes a corte de juros. MSCI de emergentes mais 26%. Então, o Brasil ganhou 8% do MSCI de emergentes. MSCI ACWI sem os Estados Unidos mais 13%. A gente tem um retorno de 21% a mais. S&P 500 apenas 8%. O retorno do Brasil quadruplica o retorno e tem muito mais. Em 100% dos casos, desde 2001, os emergentes eles subiram após cortes do Fed. É literalmente uma das apostas mais seguras do mercado.
a janela de 30 dias que pode mudar a sua vida. Pessoal, o timing ele é tudo nessa estratégia. Eu descobri que os primeiros 30 dias após o corte eles são críticos. É quando acontece a maior parte da realocação internacional. Veja que os dados mostram, primeiro mês, a média de mais 3,2% de retorno. 3 meses, uma aceleração para 8,7% de retorno. 6 meses, uma consolidação em 15,4%. 12 meses, explosão final para 32,1%. Mas atenção, quem entra depois do primeiro mês perde em média 40% do movimento total. O catalisador perfeito, porque agora é diferente. Eliseu, mas e se dessa vez for diferente? Ótima pergunta, é por isso que agora pode ser ainda melhor que a média histórica. Temos 5 catalisadores aí convergindo de uma maneira simultânea. Primeiro, valuations no fundo do poço. Estamos nos níveis de pandemia e da crise de 2016. Segundo, um fluxo reverso. 1,5 trilhão em renda fixa que pode migrar para ações. Terceiro, China está comprando tudo nosso, né? Novo acordo comercial ele pode estar injetando 50 bilhões de dólares na economia brasileira. Quarto, pré-sal explodindo no Brasil será terá a quarta maior produção de petróleo até 2029. Quinto, Trump está pressionando. Quanto mais ele pressiona o Banco Central americano, melhor para emergentes, porque para cair os juros e os emergentes sobem com essa queda de juros. Como manter a carteira perfeita? Baseado em tudo isso, aqui está a minha alocação estratégia para os próximos 12 meses. Núcleo da carteira, o principal 50% na parte de ações, Vale e Petrobras, né? Petrobras pode ganhar, inclusive, se tiver mudança política, né? No ano que vem, 2026. Itaú e Bradesco. Itaú vindo muito bem, o Bradesco voltando bem, são diretamente beneficiários dos cortes. Acredito aí que tem coisas de uma maneira mais agressiva, que eu gosto muito. Banco Paine, Moradu B, MDNE3, Plano e Plano, a construtora também, entre outras, né? Não vou ficar comentando aqui também, mas siderúrgicas ganham também bem, mineradoras médias, Bradespar, Metalúrgica Gerdau, papel e celulose, né? Suzano, Klabin, parte de óleo e gás, eu gosto muito da PetroRio, comprei lá desde 2016, quando a empresa valia 300 milhões de reais e tinha um caixa de 400 milhões de reais, e agora 20% da carteira, fundos imobiliários brasileiros, né? Que tem um yield em potencial de valorização, small cap selecionadas, que eu já comento muito nos meus vídeos, acho que tem muito descontado e aqui vai ter o pulo do gato, né? Tem maior upside. 3 erros fatais que vão te custar milhões. Esperar a confirmação quando todos tiverem certeza, com certeza o movimento já passou. O erro número 2, focar apenas no Ibovespa. As maiores altas estão fora do índice principal. Terceiro, ignorar o hedge cambial. Não proteger parte em dólar é deixar dinheiro na mesa. A decisão que define futuros. Pessoal, momentos como esse aparecem literalmente uma vez a cada 5, 6 anos. É quando fortunas são construídas e quando a diferença entre investidores medianos e excepcionais fica clara. Popular, que eu chamo, nesse momento que se distinguem homens de meninos. Eu já estou posicionado, né? Sempre fico posicionado no mercado e acabo tomando mais risco em momentos assim, e aí com possibilidade de retorno, obviamente. E a minha equipe na Esperato, ela já está posicionada, né? A gente já sabe qualquer pergunta, né? Você vai estar deixando mais essa oportunidade de deixar, né? Lembrar-se que em 2002 quem investiu 100 mil reais no momento certo transformou em 239 mil. Em 2008, no meio da crise, 100 mil viraram 240 mil. E aí a história ela não se repete, mas ela definitivamente rima. E agora ela está gritando uma mensagem clara. O Brasil está prestes a surpreender novamente. De novo, se você quer aprender antes a identificar oportunidades, né, antes que elas aconteçam, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Semana que vem eu vou estar mostrando mais vídeos aí interessantes para você com transparência, sendo direto de uma maneira objetiva, com clear thinking, que é o que quer trazer para você o máximo possível de informação no menor tempo possível. O tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Se esse conteúdo aí foi valioso para você, por favor, compartilha com seu amigo. Vamos fazer uma corrente do bem, né? E, inclusive, se ele está achando que renda fixa é 100% seguro, cuidado, né? Não é seguro. Até a próxima, pessoal.